Oi, gente, tudo bem? Tá no ar mais uma edição do programa do Papo Aberto. Você que me acompanha no 521 ou no 514, muito obrigado, né? Que na verdade é o 21.5 ou 514, ou ainda a plataforma da TV Câmara Angra dos Reis, lá no YouTube. Dê o seu like, se inscreva, dê sua opinião, dê sugestões. Fique à vontade. Esse programa é feito por você. Você dá lá a sua opinião, você participa, diz se gostou, se não gostou. A gente tem aqui um programa, um caldeirão totalmente eclético, né? A gente já teve aqui desde música de forró, música gospel, já teve aqui político, teve deputado estadual, deputado federal, já teve de tudo nesse programa. E hoje o papo é falar sobre... Aliás, essa semana, estamos fazendo a Semana da Literatura. Eu recebo na quinta-feira um escritor, poeta, Flávio Araújo, que é da Flip, né, um grande escritor, amigo de infância, e hoje pertence aos escritores principais da Flip lá, que discutem os caiçaras, digamos assim, né? E ele, que é realmente caiçara, vai estar comigo na quinta-feira, batendo um papo aqui, falando sobre o seu novo livro, o lançamento das suas obras, enfim. E hoje nós estamos falando também sobre livro, claro. O livro, a obra é Recebendo Vida através da Palavra. São 30 chaves liberadas para a sua vida. Essas chaves são escritoras diferentes, são 30 mulheres que escrevem um único livro, né, sobre essa questão do receber vida, cuidar, zelar, né, vencer, superar. Muito bacana, é um livro muito mais do que autoajuda, é um livro que fala da palavra de Deus. Esta é uma obra poderosa, escrita por 30 autoras que compartilham o amor pela mensagem da palavra de Deus. Cada autora contribui com sua perspectiva única sobre como a palavra influencia nossas vidas de maneira pessoal e transformadora. Por meio de relatos verídicos e reflexões profundas, elas nos ajudam a desvendar a riqueza da sabedoria contida nas Escrituras Sagradas. Recebendo Vida através da Palavra convida você a vivenciar a jornada de fé dessas autoras que encontraram uma fonte constante de orientação, consolo e crescimento interior. Ao explorarmos a palavra, descobrimos como ela nos sustenta nos momentos difíceis e nos inspira no dia a dia. Convidamos você a mergulhar nas páginas deste livro e permitir que uma mensagem divina toque sua vida de maneira única. Uma leitura que eu recomendo. Para uma dessas escritoras, é do município de Angra dos Reis. Você tem aqui pessoas da Inglaterra, que eu li aqui, pessoas, enfim, diversas partes do mundo. E essa escritora que eu vou falar aqui agora, Flávia Inácio, ela é de Angra, eu converso com ela nesse exato momento para falar sobre a sua participação nesta obra maravilhosa que eu recomendo a sua leitura diária. Flávia, tudo bem? Tudo bem, bom dia pessoal, galera que está em casa. A paz do Senhor, para quem recebe a paz do Senhor também, né? É muito bom saber que você está aqui. Flávia, eu conheço já há bastante tempo, uma amiga. Eu não sabia que ela fazia parte desse nicho de escritoras, de grandes escritoras que estão desenvolvendo esse trabalho maravilhoso. Como é que foi o convite? Como é que foi a sua participação, envolvimento nessa obra? Foi uma coisa muito, como eu costumo dizer sempre, uma coisa muito de Deus, assim. Eu sabia que em algum momento eu ia fazer parte de um livro, porque o Senhor já tinha falado sobre isso na minha vida. E eu já, inclusive, o texto que está nesse livro, eu já tinha ele mais ou menos planejado quando eu recebi o convite. E no ano passado, no início do ano, a Jaque Viana, nossa amiga Jaque, nossa amiga, querida, cantora. aliás, Jaque, cantora não, promoter, né? É, assessora gospel também. Gospel. Então, assim, Jaque, beijo grande pra você. Sou muito grata pela vida da Jaque, uma pessoa, assim, extremamente sensível ao Espírito Santo de Deus. E um dia ela me mandou uma mensagem falando: amiga, em setembro vai ter o lançamento do livro, Recebendo Vida através da Palavra. O livro já tinha sido totalmente idealizado pela pastora Lilia Cleide, que é uma pastora que mora na Alemanha. O Senhor deu o projeto para ela. E a Jaque me ligou, na verdade, falando para eu participar, só que quando eu li a mensagem muito rápido, naquela correria do trabalho, eu entendi que era para eu ir para o lançamento do livro. Eu falei: claro, Jaque, claro que eu quero, vou sim, vou prestigiar e tudo mais. E assim, em setembro já o lançamento. Falei assim: convida outras pessoas também e tal. Aí ela assim: não, amiga, o convite é só para você. Aí eu falei assim: mas não entendi. Como assim? Como assim? Como assim? Aí eu olhei de novo a mensagem e falei: amiga, não entendi, mas tudo bem. Ela: amiga, você não entendeu.
estou te convidando para fazer parte do livro a pedido da pastora Lília Cleide, que eu não conhecia, né? Eu falei, amiga, desculpa, mas não estou entendendo nada. O que está acontecendo, afinal de contas? E aí ela falou, olha, a pastora Lília tem um projeto de um livro que vai ser escrito com 30 coautoras. Ele, na verdade, é um segundo livro, porque elas já tinham lançado um primeiro livro antes. A pastora Lília já tinha idealizado um outro projeto com algumas outras coautoras. E aí a Jaque falou para mim assim, olha, a pastora Lília me pediu que ajudasse, né, nessa escolha das pessoas que vão estar nesse livro. E eu estava em oração e tudo mais, e o meu direcionamento foi para você, uma das 3 pessoas aqui de Angra. Falei, amém. E aí eu fiquei, Deus, como assim? E aí vocês vão ver, quando lerem o livro, vão ver mulheres do Canadá, Inglaterra, Alemanha, Itália, enfim, tem mulheres de todos os lugares aqui de Angra. Tem também minha amiga Fabiola Fernandes e a pastora Magna também estão nesse projeto. Enfim, topei na hora e fiquei, meu Deus, o que eu estou fazendo no meio dessas mulheres grandes, mulheres de Deus, mulheres que buscam mesmo a face do Senhor, me sentindo pequenininha, mas eu falei, não, se o Senhor me convidou, eis-me aqui, vou participar. E tá aí, é uma obra linda, ficou realmente lindo o livro, super recomendo. Na verdade, tem 2 escritoras, coautoras aqui, a Fabiola Fernandes e você, né? E a pastora Magna, são 3 de Angra. São 3 de Angra? São 3. Olha, gente de toda parte. São Tem 30 gente? mulheres que se dedicaram nesse projeto, algumas falando dos seus testemunhos pessoais, outras focadas na palavra. Eu particularmente não falo de nenhum testemunho pessoal, falo mais da questão da palavra mesmo, que o Senhor tinha me dado uma palavra, eu já tinha tinha escrito sobre isso, mas no dia que eu precisava entregar realmente o livro, acrescentei muita coisa que o Senhor não tinha falado comigo ainda, exatamente no dia ali, no final, no desfecho. E no meu capítulo, especialmente, falo muito sobre propósito, que a gente precisa enfrentar, na realidade, um grande processo para o propósito se cumprir na nossa vida. Então, aí eu pego ali naquela parte onde fala da transformação da água em vinho, sobre o processo de transformação, e não no processo, não é sobre o processo espiritual. Obviamente sim, comparando, mas eu pego lá da essência mesmo, do agricultor plantando a uva, do que ele pensa, do que ele quer, o processo que a uva passa para virar um vinho. E aí é claro que a gente vai traçando paralelos entre a uva e nossa caminhada. Tá bem interessante, foi uma leitura assim, aliás, uma escrita totalmente inspirada, foi algo que o Senhor colocou no meu coração, e tá um livro assim realmente lindo, tá? Vale muito a pena essa leitura. Olha, você não conta uma experiência, né? Você não traz uma palavra Sim. de reflexão. Sim. E aí isso ficou liberado, vocês conversaram entre vocês, olha, você pode fazer uma palavra de reflexão ou você pode contar um testemunho ou deixar o livre? Não, era livre. O que tinha definido era um número de caracteres. E eu acabei me perdendo nisso porque eu tinha pronto ali meu esboço, foi até engraçado isso. Porque quando eu coloquei o número de caracteres que eu precisava, Quantos? o meu eram 10.000. 10.000. Só que eu não reparei que eu estava fazendo a contagem em palavras, enfim, ou o contrário. E aí quando eu enviei para a pastora Lília, ela falou, olha, tá no caminho, mas precisa complementar. Eu tinha reduzido muito o meu texto para poder caber na contagem ali, não deu certo. Eu falei, gente, o que aconteceu? Aí quando eu fui ver, eu falei, caramba, eu preciso reescrever. Foi onde, nessa reescrita, que o Senhor me deu muita coisa nova. Eu acho que foi uma coisa de Deus mesmo. Precisei tirar alguma coisa que não deveria estar e acrescentar. E aí naquela última hora ali, para chegar nos 10.000, fui fazendo os ajustes. E foi uma coisa assim, muito espiritual mesmo. Tem uma frase de impacto, deixa eu mostrar aqui. Isso aqui também foi muito interessante. A gente não combinou nada, mas quando você lê o livro, você vê que as frases os textos, eles vão se encaixando. A Fabiola, por exemplo, ela também começa falando de propósito, termina falando de propósito, eu venho falando de propósito, e aí na sequência vai dando continuidade àquilo que eu estava falando, e assim sucessivamente, sem a gente ter combinado absolutamente nada. Há uma intertextualidade. Exatamente.
E aí cada uma tem uma frase de impacto e a minha diz assim: não é sobre você merecer o que está passando, é sobre o propósito que ele tem para lhe fazer mais forte. Forte. Isso aqui está assinado, né? Obviamente assinado por mim, mas na verdade essa frase não é minha. Esse livro é meu, né? É. Só para constar. Só pra Tem constar, prova aí é seu. ocular que o livro é meu, Claro não vou que devolver. é seu. Mas essa frase, na verdade, foi uma frase do Senhor para mim. É mesmo, Flavinha? E só quem acredita nessas coisas vai entender o que eu tô falando. Eu tinha ido para um funeral. E aí, enfim, quando eu saí, uma irmã veio falar comigo na porta do cemitério. E me abraçou e tal. E aí o Senhor começou a falar comigo ali. Começou a me trazer respostas de coisas que eu vinha falando com Ele. E aí o Senhor falou essa frase para mim. Naquele momento ali, eu peguei essa frase e encaixei dentro do livro. Mas, na verdade, não foi uma frase que eu escrevi. Foi uma frase que eu ouvi do Senhor. Eu acabei assinando, né, com a permissão dele, mas foi o Senhor que falou essa frase para mim. E ela veio de encontro a todo o texto. Não é sobre você merecer. É sobre Ele, não é sobre nós. Nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre aquilo que Ele escolheu para nós. Então, às vezes, nós vamos sofrer, vamos passar por situações que nós não vamos entender. Mas é para que se cumpra a boa, perfeita, agradável vontade dEle. E o processo, às vezes, vai ser doloroso. E aí é onde a gente fala da uva. Daqui a pouco tô dando spoiler do livro, né? Mas, assim, eu falo até sobre o processo de pisa da uva. É sobre o sentimento, como se a uva tivesse mesmo um sentimento, aquela uva humilhada, esmagada, isso lá naquele processo antigo do pé sujo, sabe? De pisa mesmo. Hoje em dia lá no Bento Gonçalves ainda se vê esse tipo de produção artesanal no Brasil. E aí é aquele paralelo, né? Imagina a uva humilhada, mas ela tem que suportar o processo, senão ela não vira vinho. E aí o vinho, virou vinho, e aí? Ele precisa esperar o processo para ser valorizado, porque vinho barato você compra no mercado, ele saiu da produção, ele vai para o mercado, mas não vale nada. Vinho caro leva anos para fermentar. É aquele processo de espera, aquele processo que a gente tem que estar na constância, a gente está ali, Deus, não vai fazer nada não, Deus, não vai fazer nada, Deus. Mas é o processo, que precisa ter aquele contato do vinho com os barris de carvalho, para ele adquirir um sabor amadeirado. E nós precisamos do contato com a cruz, a madeira, para ter essência, para forjar o caráter, para que se cumpra o propósito. Essa é a sinopse do texto, né, do meu capítulo 10, inclusive. É nessa linha de raciocínio. Vale a pena a leitura. Tá? Olha, legal. muito bacana. Eu estou conversando com Flávia Inácio, que é a coautora desse livro publicado, Recebendo Vida através da Palavra, um livro com com 30 mulheres que se reuniram escrevendo suas experiências de vida, sugestões, orientações, reflexões. É um texto bem intertextual, que se complementam entre si os textos produzidos aqui. Lindo, é livro para cabeceira de cama, para você ler diariamente, você aprender, você extrair conhecimento. Então é um livro que eu não tive oportunidade de ler, porque é a primeira vez que eu estou pegando no livro, mas eu li a sinopse que ela me passou, tive a oportunidade de ver o que a obra sugeria. Então, assim, eu não posso dizer que tem uma temática única, porque você tem 30 coautoras escrevendo uma obra literária. É evidente que cada um tem a sua cosmovisão, seus pressupostos, seu aprendizado de vida, sua experiência, e que acaba colocando dentro desse caldeirão desse livro que saiu aqui, maravilhoso. Esse livro saiu quando? Setembro. Foi publicado. Ano passado? Sim, foi publicado em setembro. Nós fizemos o lançamento lá em Alphaville. E apesar de cada uma ter ali a sua linha de raciocínio, umas contam testemunhos, outras, como eu, não falo sobre o testemunho pessoal, mas todos têm o mesmo propósito: levar vida, levar renovo, levar palavra. E a cada leitura a gente vai percebendo que o Espírito Santo vai trabalhando de uma maneira especial ou específica na vida de cada um de nós. E às vezes uma simples palavra como essa pode trazer vida, libertação, né? Pode trazer uma nova perspectiva de vida. Talvez uma leitura como essa nos faça entender
que, na verdade, é só um processo. É temporário. Vai passar. Porque é isso que o Senhor nos mostra todos os dias, né? A adversidade nós vamos ter, sim. Mas nós vamos ter vitória também. Amém. Né? E no fim de tudo, os 30 capítulos falam exatamente a mesma coisa. Tem vida. Ainda tem vida palavra. aí? Tem vida aí. Tem vida aí, exatamente isso. Uma experiência, você não falou que não conta, mas, enfim, no livro, na obra, você não conta. Mas você tem alguma experiência que você queira relatar aqui no programa, que você acha importante? E que você não relatou, que você talvez... eu ia colocar no livro, mas eu optei por não colocar experiência nenhuma. Eu não coloquei até por uma questão de espaço também, né? E deixei isso para um outro momento. Mas, assim, experiências com o Senhor, é até difícil falar e escolher uma, porque eu vivo isso no dia a dia, o tempo todo. São coisas incríveis. Para você ver, uma coisa tão pequena, mas ao ponto de eu estar na porta de um cemitério e o Senhor vir me dar uma palavra que entraria num livro. Isso é uma experiência também, uma experiência grandiosa quando você entende que é o Senhor que está falando com você. E tenho experiências incríveis. Meu casamento, você participou do meu casamento, eu sempre falo sobre isso. Eu tenho 10 anos de casada e a maneira que o Senhor fez para minha vida, eu me lembro que eu estava na igreja um certo dia, na consagração, e o Senhor falou para mim: espera, que o que é teu vai entrar por essas portas, você não vai encontrar do lado de fora. Eu nem pensava em casar, não estava procurando nada disso. Mas o Senhor falou que tinha chegado o momento do meu casamento, e eu nem conhecia meu marido, enfim. E aí o Senhor foi falando tudo como aconteceria. Nós nos conhecemos por telefone na época, e quando nós percebemos, a gente já tinha ficado noivo, praticamente à distância, e logo a gente se casou. E o Senhor cuidando de todos os detalhes. O meu casamento foi uma das experiências mais grandiosas que eu tive, porque aconteciam coisas, obras mesmo que faziam contra a gente, e o Senhor falava sobre isso. Algumas pessoas vão ouvir isso, não vão entender, mas assim, ao ponto do Senhor falar: olha, colocaram isso na mochila dele, uma obra de feitiçaria que fizeram. E aí, quando ele chegava do lugar que ele trabalhava na época, a gente olhava, nem ele sabia. Estava lá, mas o Senhor já tinha avisado antes. Coisas desse tipo, sabe? Forte, hein? Foram experiências incríveis nessa fase do meu casamento. E ao longo, né, dos meus filhos, são milagres. O meu filho, uma vez, talvez você se lembre disso, o Daniel caiu e ele estava subindo a escada, ele levou a mão, não tinha um vidro. Quando ele caiu de uma altura de quase 2 metros e bateu a cabeça no chão. E quando eu catei, eu achei que ele estava morto. Ele estava mole, não chorou, não fez nada. Catei, eu entrei em desespero. Eu tinha certeza que ele estava morto. Na maneira que ele caiu ali, ele virou para trás, bateu o pescoço. E era uma certeza, era uma convicção que ele estava morto, sabe? E eu lembro que a Margarete pegou, enfiou num chuveirão gelado que tinha perto da piscina, e ali ele voltou. Mas aqueles 2, 3 segundos da certeza de que ele não estava mais ali, mas a certeza de que o Senhor ia fazer alguma coisa, e eu vi o Senhor fazendo alguma coisa, né? Naquele dia, eu lembro que era dia de consagração na Madureira. As irmãs logo ficaram sabendo e começaram a orar, enfim. Eu vi também a mão do Senhor ali, sabe? Porque a maneira que ele caiu era para ele... Eu achava mesmo que ele estava morto. E uma coisa que eu comento sempre, e vou falar essa última, porque senão a gente vai falar de todo, mas são coisas assim que para quem ouve parece pequeno demais, mas para quem vive sabe o tamanho a grandeza do milagre. A grandeza do milagre. Outro dia estava falando sobre isso, eu tinha 4 anos e eu morava em Minas, sou mineira, né? E um dia eu fui para Cachoeira com os meus tios e eles se distraíram na ilhazinha ali que tinha no meio da cachoeira, no banco de areia. E eu fui afundando na lama. Eles não perceberam e eu comecei a descer pela correnteza. Eu lembro até o momento que eu me afoguei, eu lembro de subir com a mão assim, lembro da cor da água,
bem marrom, bem lama mesmo, na parte que eu tava. E aí eu comecei a descer o córrego, acompanhar, né, a correnteza. E foi uma prima que, quando lembrou de mim, ela viu meu cabelo descendo. 4 anos eu tinha. E me achou pelo cabelo boiando, assim, já descendo. Isso durou, eu não sei quantos minutos durou isso, mas por muito menos eu já vi crianças morrendo em piscinas dentro de casa. 2 minutos é geralmente o tempo que uma criança pode aguentar. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali. Eu sou um milagre. Era para eu estar morta. Era para eu ter morrido afogada naquele dia. E o Senhor sabia que em 2024 eu estaria viva para contar esse milagre. Que em 2024 eu teria um livro na minha mão que talvez ajudasse pessoas. Que em 2024 eu poderia falar de algo que aconteceu há tantos anos atrás. E esse foi um dos maiores milagres assim que eu vi na minha vida, no sentido de ver a minha vida preservada, que hoje não era para eu estar viva, com toda certeza. Uma criança de 4 anos não sobrevive numa cachoeira, descendo uma correnteza, já afogada porque eu já tinha apagado, já não lembrava de mais nada. Então, assim, desde muito pequena, eu olhando para trás, Deus é tremendo, né? Vejo esse cuidado. Eu tenho aqui 1 milhão de relatos, se eu pudesse fazê-los aqui. Eu acho que o tempo desse programa não me permitiria. Mas eu tenho 1 milhão de relatos e eu quero aqui de público louvar a Deus sobre todas as coisas da minha vida, sobre as provações, sobre as dificuldades. Deus tem sido um amigão, um pai amoroso, consolador, amigo. Então eu falo do fundo da minha alma aqui. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estar vivo. Quando eu levanto pela manhã e me deparo com um tempo lindo desse, e eu olho para o Senhor e digo: Senhor, obrigado. Aquele dia, eu vou falar aqui porque eu falei em off aqui para a Flavinha, eu fui abordado por uma moça, e essa moça disse assim para mim: eu acompanho você sempre na rua, gosto muito de olhar para você, uma moça que eu digo, uma senhora, né? Eu gosto muito de olhar para você, eu sinto paz, eu sinto alegria. Eu falei assim: essa é a força do Espírito Santo. Quando você consegue transmitir isso para as pessoas, isso é impagável, imensurável. E levantar pela manhã agradecendo a Deus. Talvez você em casa deva estar dizendo assim: Jonathan, não tem como levantar pela manhã agradecer a Deus diante dos problemas que eu enfrento. Eu enfrento problemas diários, dificuldades diárias. A Flávia Inácio também enfrenta, a escritora que aqui está ao meu lado, várias pessoas. Mas há uma diferença: quem não murmura, levanta pela manhã, eu estou extraindo lições, aprendizados dessa dificuldade. Por que as pessoas têm testemunho? Porque passaram pelo processo, igual ela está falando aqui. E só quem passa pelo processo é que tem que contar. Senão você não tem. Se você tivesse só vitória, 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 seria tudo muito fácil. Você não iria valorizar, e você certamente não teria essa bagagem que talvez você tenha hoje. Não é isso? E é exatamente que é a produção do livro, né? Exatamente isso. E ainda sobre essa sua pergunta sobre as experiências, é algo tão marcante para mim, tão importante na minha vida, que eu já comecei a escrever um livro sobre isso, muito antes desse, contando justamente essas experiências, essas pequenas experiências que eu fui vivendo com o Senhor. Sabe, você me fez lembrar agora de uma coisa talvez tão banal, né? Mas eu lembro uma vez que eu estacionei o carro na ladeira do Morro do Carmo, bem no alto ali, onde era a escola. E aí, mais pro alto mesmo, e um dia, nesse dia eu estava trabalhando e os alunos vieram assim, tipo, eu estacionei 7 horas da manhã e 11 horas da manhã alguém falou assim: de quem é aquele carro estacionado na porta da escola? E eu nem me liguei. Quando eu desci, o carro tinha descido. Ele atravessou a rua, ele foi da direita para a esquerda e se estacionou na calçada da escola, que tinha uma altura de mais ou menos 1 metro do asfalto. E ficou o lado esquerdo do carro ficou em cima da calçada e o lado direito pendurado. Eu entrei em pânico, porque eu só pensava naquele carro lá na Coronel matando alguém. Eu só conseguia ver isso, sabe? E eu ficava olhando assim, falei: meu Deus, explica uma coisa dessa. O carro subir em cima da calçada e ficar ali estacionadinho, lugarzinho, paradinho, sabe?
Foi até engraçado nesse dia porque era o curso era aula de mecânica e o professor veio dar aula de homocinética. Eu falei, para, você não tá vendo? O carro tá cheio de anjos do Senhor, pelo amor de Deus, isso é um milagre, para. Não tem nada de homocinética aí, não. É a São ciência os que anjos a ciência. Mas eu gosto da ciência. Mas a ciência está a A serviço. ciência prova. Ciência prova. Exatamente. Quanto mais reluta, mais prova a existência de Deus. É incrível isso. Então, assim, essas pequenas coisas, sabe, do dia a dia mesmo. Eu já comecei num outro livro, não sei, não tem nenhuma previsão de quando eu pretendo divulgar isso. Mas eu já comecei falando sobre esses pequenos testemunhos, esses mínimos, dia a dia mesmo. Vai ficar bem legal. Bom, Flávia Inácio, coautora e escritora também, junto com mais 29 mulheres, esposa de pastores, missionárias, evangelistas, enfim, escreveram esse livro maravilhoso, Recebendo Vida Através da Palavra. Esse livro está pela editora Chave Mestra, né? Isso. Esse livro está disponível para quem quiser adquirir, como é que faz? Tem e-book, não tem? É só impresso? Não foi lançado o e-book, só impresso. Em Angra, podem adquirir conosco mesmo, ou com a Fabíola, ou comigo, ou com a pastora Magna, e diretamente com a gente. Você tem um telefone de contato, alguma coisa nesse sentido? Sim, que é o 24 99 99 99 452. Através dele você pode adquirir ou procurar também pelo Instagram @Ministério Flávia Inácio, ou através da Fabíola também, da pastora Magna, e adquirir como uma das coautoras aqui em Angra. Quero aproveitar essa oportunidade até para mandar um abraço, né, para minha igreja, a D Fraternal, não falei, mas todo o apoio da minha igreja, agradeço por isso, né, meu pastor William Jesus. Leva um abraço meu pastor William Jesus, meu amigo pessoal. É verdade. Um abraço pro Alex, senão ele vai me matar, né? Se eu não, Alex, beijo pra você. Ele morre do coração. Ele morre. Enfim, agradecer também a todas as pessoas que sempre estiveram do meu lado, me apoiaram, né? Margarete especificamente, desde o início. E esteve comigo ali em todas as fases do processo, né? Do livro também, desde sempre. Os meus amigos, todo mundo sempre pela paciência, porque a gente fica na pilha, né? Quando a gente está naquele processo de mil coisas, a gente precisa dessa rede de apoio, e eu sempre tive isso. Graças a Deus por isso, sempre tive uma rede de apoio do meu lado. Quero agradecer. Flávia Inácio, conversei aqui com a Flávia Inácio no Papo Aberto, falando sobre o livro Recebendo Vida Através da Palavra. Flávia, vou chamar de Flavinha, que é uma amiga de longa data. É verdade. Parabéns. Leva um Obrigada. abraço a Fabíola Fernandes e a outra... Pastora Magna Pastora Batista. Magna Batista. Deus abençoe vocês por representar Angra dos Reis, o município de Angra dos Reis, a nossa região do estado do Rio de Janeiro, posso dizer assim, né? Com certeza. Nessa obra maravilhosa, que eu não tenho dúvida que, além de contribuir para a salvação através da palavra de Deus, do cristianismo, vai também restaurar muitas vidas que precisam ser restauradas. Deus abençoe. Bom, Papo Aberto fica por aqui. A gente volta numa próxima edição, se Deus assim permitir. Me assista com a reprise 21.5 ou 514, ou lá no canal da TV Câmara Angra dos Reis, no canal do YouTube. Se inscreva, dê seu like, fique à vontade, dê sugestão. Esse programa é você que faz. Beijo no coração e até a próxima edição. Até lá.